Olá, meus amores, tudo bem? Vamos falar hoje um pouco da expansão religiosa e das reformas, né? Continuando o assunto da aula passada. Relembrando que nós ficamos algumas características de dois movimentos, do luteranismo e calvinismo. Algumas características do Lutero, né? Martim Lutero. Sem celibato. O que significa isso, sem celibato? É desejo das pessoas, alguns casais, né, que resolvem viver juntos sem o matrimônio. Sem hierarquia religiosa, livre interpretação da Bíblia, subordinação da igreja e do Estado, ou seja, a igreja passou a ser submissa ao Estado, que antes o Estado que era submisso à igreja. Salvação pela fé, ou seja, acreditar, né, que era salvo apenas por confiar na igreja, em Deus, nos dogmas da igreja. Críticas ao culto de imagem, ou seja, ele fazia crítica à adoração de imagens. E dois sacramentos principais, que era o batismo e a Eucaristia, ou seja, a crisma, né? E agora a gente vai falar de Calvino, de algumas dessas características do calvinismo. A difusão de ideias de Lutero na Suíça, né? Se expandiu. Prepagação do padre humanista, que era o próprio João Calvino, né, em 1519. Doutrina baseada no trabalho de prosperidade da economia, ou seja, a economia cresce, prospera com o trabalho. E interpretação da Bíblia, ou seja, saber ler e entender o que a palavra de Deus diz. Também crítica ao culto de imagens. Ele fazia a mesma coisa que Lutero, também criticava o uso das imagens e também adotava os dois sacramentos, que era o batismo e a Eucaristia. Agora vamos falar, essas duas características de Lutero e de Calvinismo, ela se expandiu muito, né? Tanto a partir do século XVI, a expansão de Lutero se expandiu de lá da Alemanha para a Suécia, para a Dinamarca, para a Noruega e para alguns países bálticos, né? E tinha boa aceitação, principalmente pelos nobres, pelos burgueses e também pelos camponeses. Já os de Calvino também teve uma difusão nos Países Baixos, né? Na França, na Inglaterra, na Escócia e na Dinamarca. Agora vamos ver a Contra-Reforma, ou seja, a Reforma Católica, a Reforma da Igreja Católica. Movimento de reação da Igreja Católica no século XVI, ou seja, vamos reagir a essas características que estão aqui, né? A Igreja queria reagir, queria ir contra. O objetivo disso era conter as ideias reformistas e reorganizar suas ações, né? Elas não estavam felizes com essas determinações. E algumas ações criadas exatamente nessa Contra-Reforma, ou na Reforma da Igreja Católica, era o quê? O Concílio de Trento. O que é o concílio? Era uma reunião de membros do clero, né? Eles se reuniam, o clero se reuniam, mais ou menos em 1545 a 1563, no momento da rigidez, ou seja, vamos ser mais rígido naquilo que pregamos, né? A outra era a Companhia de Jesus. O que era a Companhia de Jesus? Era eles criaram para fortalecer a fé católica, né? Onde eles se reuniam e se determinavam, principalmente em 1534, adotando os padres jesuítas, que ficaram conhecidos como soldados de Cristo, né? Que eram os padres que pregavam a fé em algumas localidades. E a outra, a Inquisição, que era a intensificação dos processos do Tribunal do Santo Ofício, ligado à Inquisição, né? Então, tudo que estava ligado à igreja, eles tinham essa confiança. Então, terminamos aqui o nosso módulo 1, para casa, caderno de atividade, da página 23 a 26. Tchau!